Deus é maravilhoso, não é, gente? Nós começamos esse ano falando sobre a arte de viver. Essa semana eu vi um meme tão bonitinho que fala assim: gente, viver é maravilhoso demais, viver é bom demais, o que estraga são os boletos. Não é assim? Nós estamos nessa série, a arte de viver. E algumas semanas atrás nós já vimos a arte de realizar sonhos. Pode deixar o Vitor aqui comigo. Nós vimos que precisamos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Nós também vimos que nós temos que entender que para viver esses sonhos existe um processo, que nós não podemos correr desse processo. E esse processo nos faz crescer em Deus, o processo nos faz estar mais preparados para viver aquilo que Deus tem para nós. Né? Nós vemos a vida de José, por exemplo. A vida de José mostrou, Deus deu um sonho a José. Logo em seguida desse sonho, vários obstáculos ele teve que viver. Ele foi rejeitado por seus irmãos, foi vendido, foi traído pelos seus irmãos, virou escravo, ele sofreu ali injúria pela esposa de Potifar e etc. Ele viveu vários anos no processo e Deus treinando ele para se tornar governador do Egito. E não somente isso, submetamos nosso planejamento ao tempo e à maneira de Deus. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Deus é um Deus de ordem. Ele sabe o momento exato e certo para a sua vida, para você viver esse sonho. Você tem um sonho de ser o presidente dessa empresa? Deus tem um processo de treinamento na sua vida. Você tem um sonho de casar? Também. Porque para você estar casado, você precisa estar preparado para ser casado. E assim, a gente vai vivendo os obstáculos e vencendo esses obstáculos. E Deus, Ele tem prazer em realizar sonhos. Deus é o maior interessado em te abençoar. Eu já falei isso várias vezes aqui. Nós, às vezes, achamos e vivemos um evangelho de um Deus que está sempre nos corrigindo. Isso foi nos ensinado. Deus castiga. Mas eu quero te dizer que Deus é Pai, Ele é amor. Ele não está te castigando, Ele está te treinando para viver o extraordinário dEle na terra. E para você viver o extraordinário dEle na terra, você precisa passar pelo processo e vencer esses obstáculos. Domingo passado falamos sobre isso. Os obstáculos fazem parte do nosso processo de aperfeiçoamento. Podemos viver contentes com Deus que em toda e qualquer situação. Nossa arma para vencer obstáculos é a oração. Falamos com o nosso Pai e Ele nos responde. E hoje nós vamos falar sobre a arte de vencer os medos. Você tem medo de alguma coisa? O medo paralisa a gente, não é? O medo, ele coloca um limite. Eu não estou falando daquele medo natural. O medo natural eu fiz uma enquetezinha no Instagram e alguns me responderam, perguntei lá, você tem medo de quê? Alguns me responderam assim, rato, barata, altura. Esse é um tipo de medo, um certo receio, que o próprio Deus colocou dentro de nós para nos proteger, de não fazer bobagem, né? Imagina se nós tivéssemos toda a ousadia que Deus quer nos dar sem um freio. Aí a gente ia pensar que podia voar, né? Sem asas, sem um avião. Eu não estou falando desse medo. Estou falando de um medo que te para, que te impede de viver, de realizar sonhos. E todos nós, ao longo da vida, nós desenvolvemos esses medos. Por quê? O mundo jaz do maligno. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem gente que tem medo de casar. Provavelmente, você tem medo de casar porque você não teve uma boa experiência dentro da sua casa.
Talvez você tenha visto seu pai bater na sua mãe, ou ele ir embora, ou sua mãe sofrer e chorar muitas vezes por não dar conta de sustentar a sua casa. E você acha que aquilo é um padrão de casamento. E aí você não quer aquilo para a sua vida. Extremamente justo, mas inadequado, porque o espírito de medo, o espírito de covardia não está em Deus. Deus tem uma história para você. Deus tem algo no seu destino. E você não precisa repetir os erros dos outros. E nós vamos falar aqui sobre isso. Esse é o problema do medo. Ele é a ideia dessa mensagem. A coragem para superar o medo vem primeiro de uma vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque se nós vivemos com as nossas experiências, com as coisas que nós vimos, com as experiências que nós tivemos dentro da nossa casa, com a experiência que temos no nosso trabalho, na escola, nós achamos que aquilo é o normal. Aquilo não é o normal. O normal é aquilo que Deus fez, que é bom, perfeito, agradável, justo, amor. O modelo de casamento que nós vemos no mundo não serve para você, não serve para mim. O modelo de opressão, de chefia, de imposição, de opressão, de abuso moral, não serve para mim e para você. Deus não planejou isso para nós. Deus não planejou isso. Todo esse sistema gera um medo em nós e nos afasta daquilo que Deus quer que você viva. E você só vai conseguir se livrar desses medos e caminhar para o seu destino e viver uma vida extraordinária em Deus, sobrenaturalmente em Deus, se você se prostrar e viver em intimidade com Ele. A intimidade com Deus vai te dar a certeza de uma fé inabalável, de que qual que seja a circunstância ou o laudo que você recebe, Deus não perde o controle das coisas. Você pode receber um laudo de uma enfermidade, você pode receber uma remoção de trabalho, uma demissão, mas quando você sabe quem é você em Deus, o próprio Deus te fala: eu estou nisso, não se preocupa, vou glorificar o meu nome nessa doença. E essa situação vai virar livro e testemunho do meu amor e do meu cuidado com a sua vida. A gente vê uma pessoa muito interessante na palavra, que é Davi. Davi é um menino que ele tinha uma profunda intimidade com Deus. Ele era amigo de Deus. Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele era amigo de Deus. E ele vivia com a certeza de quem ele era em Deus. Ele era um menino, cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era o caçula de vários irmãos. Os irmãos estavam na guerra. E ali, onde ninguém estava vendo a vida dele, ali cuidando das ovelhas, ele enfrentou o leão e o urso. Gente, para quem já viu um leão de perto, assim, no zoológico, um urso, é uma coisa extremamente absurda pensar num homem lutar com um urso e com um leão. Quanto mais um menino, velho, adolescente, magro, sem estrutura nenhuma. E a gente vê essa pessoa que foi levar a marmita para os seus irmãos na guerra, que o pai mandou, a mãe provavelmente, né? Que mãe que se preocupa com o que os filhos estão comendo. A mãe mandou a marmita. Davi, a gente pode chamar ele, era marmiteiro da família. Sabe aquele caçula que a mãe manda, vai levar comida para os seus irmãos? Lá foi ele. Quando ele chega ali no campo de batalha, Israel estava na peleja contra os filisteus, ele se depara com uma situação de vergonha, de medo, de opressão, onde existia ali um homem que tinha provavelmente 3 metros de altura, só a armadura dele pesava 60 quilos,
A ponta da lança dele pesava, deixa eu ver aqui, vou ver minha cola, 7 quilos. E ele desafiava o povo de Israel todos os dias. Não tem homem aí não? O homem que me derrotar, o povo, os filisteus serão entregues a essa nação. Se ele me derrotar. Mas se eu derrotar esse homem que vai lutar comigo, todo o povo de Israel vai ter que se dobrar. Quando ele chegou lá e viu essa situação, ele falou assim: o que é isso? Que palhaçada é essa? Está desafiando o povo do Deus vivo? Ele sabe quem é Deus que nós servimos. Só que aquela turma ali estava medo, paralisado. Olhava para aquele gigante e falava: nós vamos morrer. Nem o próprio Saul, que era um guerreiro. Saul era um homem forte, ali, que estava na frente da guerra. Nem o próprio Saul tinha coragem de enfrentar aquele gigante. E conta a história de que Davi diz assim, em 1 Samuel 17:45. Davi respondeu aos filisteus: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentar em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Então, quando os desafios da vida vêm contra nós, não está vindo contra a sua vida, mas contra o Senhor dos exércitos. Você precisa ver isso. Você é filho, você é amado, você tem um pai que é poderoso na terra e põe ordem na terra. Davi sabia quem ele era. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Nesse contexto, o exército de Israel estava desafiado por um guerreiro filisteu, Golias. Esse homem era terrível. Todos os dias nós somos desafiados por várias coisas. Por pessoas, por falta de dinheiro, por uma doença, por uma ingratidão, por uma facada nas costas. Todos os dias. Naquele momento, para o povo de Israel, aquele gigante era aquela guerra contra os filisteus e ele tinha um nome chamado Golias. E eu quero te perguntar nessa noite, qual é o seu gigante? Qual é o seu gigante? Você tem medo de quê? Como eu já disse aqui, tem gente que tem medo de casar, porque não acredita em casamento, ou você pode ter passado por um casamento desastroso e você não acredita mais. Qual é o seu gigante? Tem gente que tem medo de entregar-se ao ministério, achando que se eu me entregar mais, se eu me envolver mais com as coisas do Senhor, ou se eu resolver ir para a Ásia, o que vai ser de mim? Vou passar fome nesse lugar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Existem 2 pessoas que mais come bem, vive bem, dorme melhor, dorme em hotel 6 estrelas, 7 estrelas no mundo. 2 pessoas, 2 tipos de pessoas. Um é um missionário e o outro é um milionário. Você acha que você sendo um funcionário, um servo do Deus Altíssimo, dono de todas as coisas. Eu tinha também feito 18 anos, estava no seminário, fiz 2 anos de missiologia, e um pastor, em determinado momento, desafiou os jovens daquela igreja passarem 3 meses com ele ali na África. Como eu estava formando em missões, aquilo começou a aquecer dentro do meu coração. Meu pai não era convertido, minha mãe sempre foi doida por Jesus, então ela já era missionária na igreja. Eu sabia que pela minha mãe, com certeza eu iria, mas meu pai, como é que eu ia falar para o meu pai que eu queria passar 3 meses na África? E eu confesso para vocês
que meu coração travou de medo. Medo mesmo. Porque a gente escuta as histórias só de leão e urso, né? Falei, eu vou morrer lá. Morrer de fome, que a gente só escuta que tem fome na África, os animais, os bichos, as dificuldades. E eu estava com o meu coração, eu sabia que Deus estava me chamando para aquele lugar, para aquele momento, para aquela obra, para me treinar, para aquilo que eu ia ainda enfrentar. Mas meu coração estava travado. Eu não conseguia agir. Eu estava com medo de agir, de medo de viver aquilo. E eu me lembro de ter ido num congresso ali no Ulisses Guimarães. E veio um pregador de fora. E esse pregador, inclusive ele era do Japão, Ásia. Um homem muito conhecido no mundo inteiro. E ele, naquela conferência, o tanto que Deus, ele é pontual, ele é Deus todo-poderoso e único. Ele falou assim, eu tinha uma mensagem para falar para esses líderes, mas Deus me fez mudar essa mensagem eu vindo do hotel para cá. Hoje eu vou falar sobre o medo. Quando Deus me chamou, eu tinha 18 anos. E a primeira viagem missionária que surgiu foi para eu ir para a África. E era para um lugar que estava em situação de guerra. E eu fiquei com muito medo. E o meu pastor orou por mim. E eu fui para aquela viagem. Ali começou o meu ministério. E foi extraordinário o que Deus fez. E no decorrer daquela mensagem, ele falou, tem uma moça que Deus te chamou para o ministério. E você está bloqueada, travada, com medo de ir. Eu quero te dizer que Deus vai te livrar desse medo. E nunca mais você vai ter medo de nada. Irmãos, naquela multidão eu falei, não sou eu. Não é possível. Aí ele falou assim, pode vir aqui, eu e minha esposa vamos orar por você. Eu falei, não sou eu, gente, olha o tanto de gente nesse lugar. Aí ele falou assim, você está sentado desse lado esquerdo aqui, ó, no meio ali, mais ou menos onde a Dai estava sentada. Pode vir aqui. Aí eu já desci chorando. E ali Deus arrancou aquilo de dentro de mim. Às vezes eu tenho até temor, assim, de não ter medo. Algumas pessoas me perguntaram, quando foi com os 12 anos, 10 anos, as meninas começaram a ir para o King Kids, que é umas férias missionárias, e pregar na rua. Elas são treinadas e depois elas pregam na rua nas férias. Com 12 anos, a Esté foi fazer King Kids e lá conheceu uma família missionária que tinha um trabalho em Angola. Ela volta dessa viagem e diz assim para mim, mãe, o próximo Kings vai ser na Angola. E nós vamos rodar o Kings na Angola. E eu vou nessa viagem. Eu falei, minha filha, você acha que a Angola é ali na Ceilândia? Bem pertinho aqui. A Angola é na África. Eu sei, mãe. Você já foi para a África, eu também posso ir. Irmãos, essa menina ficou 1 ano em cima de nós dois. Já comprou minha passagem, já comprou. Eu falei, minha filha. Foi no ano que a Milênio nasceu. Eu falei, Jesus. Aí o Senhor falou assim, essa menina é minha. Deus levantou outras pessoas para ir com ela. Lá foi uma bênção. E dali para cá não parou. E algumas pessoas ficam preocupadas assim com o nosso coração. Eu quero te dizer que o poder e a glória de Deus, quando você entende quem Deus é e a grandeza de Deus, não tem desafio como Golias, como Davi tinha Golias, para você avançar. Entenda, você precisa olhar para Deus e não para o gigante. Você precisa olhar para Deus e não para o governo. Você precisa olhar para Deus e não para o seu casamento fracassado. Você precisa olhar para Deus e não para a sua conta bancária. O seu pai é dono do ouro e da prata. Tem gente que tem medo de decepcionar pessoas. Deixa eu te falar uma coisa para você. Tem gente que tem medo de errar. Você precisa entender uma coisa. O único que você precisa se preocupar em não decepcionar é Deus.
Você não vai agradar todo mundo. Existe aqui milhares de pessoas, uma diferente da outra. Você acha que todo mundo gosta de mim? Todo mundo gosta do pastor Oswaldo? As pessoas são diferentes. Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas a sua preocupação na vida tem que ser agradar ao Deus vivo, a ser aquilo que Ele fez você para ser e viver. Viver uma vida de obediência, de integridade, de pureza diante dEle. Quando você for tentado a tirar um dinheiro que não é seu, quando você for tentado a acessar uma pornografia, quando você for tentado a machucar alguém, quando você for tentado a fazer algo que você sabe que não agrada, quem você precisa temer é Ele. Tem gente que tem medo de mudança. Nós vivemos agora esse final de ano muitas mudanças. Mas as mudanças nos faz crescer. A gente está nesse processo de mudança. Confesso para vocês, assim, eu sempre gostei muito de mudança, porque a mudança ela traz algo novo para nós e nos desafia. Quando você muda de emprego, você não conhece aquelas pessoas, você não conhece aquele chefe, você não conhece aquela empresa. A mudança te desafia a pensar, a mudança te desafia a raciocinar de modo diferente do que você fazia. Não é assim? Quando você muda de endereço, o Oswaldo, vindo para casa agora, ele apertou o antigo endereço no elevador, entra na rua errada, o seu cérebro está condicionado àquilo que você sempre viveu. E quando Deus te força a uma mudança, Ele quer mudar o condicionamento que você tem de vida. Nós vivemos mudanças constantemente. Você sai da escola e vai para a universidade. Na escola era de um jeito, na universidade é de outro jeito. Você sai da universidade para o trabalho, vai começar a trabalhar. No trabalho não tem professor bonzinho, professor malzinho não. Tem um chefão lá. Mas isso te faz crescer. É vencendo obstáculos. E você não pode temer mudança. Tem gente que tem medo de envelhecer. Deixa eu falar, a caridade tem sua beleza. Não tenha medo de envelhecer. É um privilégio estar vivo. Se você passou esses 2 anos de pandemia e ainda está aqui, você é um privilegiado em Deus. Então viva intensamente. Deixa eu falar uma coisa. O índice de mortalidade não está nos acima de 45 anos para lá. Está entre 20 e 40 e poucos anos. Então, se você já passou por essa fase, a probabilidade de você chegar a 80, 90, 100 é muito alta. Deus cuida de ti. E se você ainda está aqui, Deus tem um propósito na sua vida e Ele ainda vai te usar e continuar te usando. Tem gente que tem medo de perder os pais, de perder os filhos, dos filhos irem embora. Deixa eu te falar uma coisa. A eternidade tem que ter uma certeza dentro de você. Nós, pastores, a gente está constantemente indo em velório. Coisa maravilhosa é a gente ir num velório onde aquela família tem certeza de que se os seus olhos forem fechados aqui, nós abriremos nos braços de Jesus na eternidade. É tão leve, irmãos. É tão gostoso. Porque as pessoas sabem que elas vão se reencontrar em Deus. A eternidade é uma certeza e você precisa ter essa certeza. Se você tem medo de morrer, em nome de Jesus, transforme esse medo na eternidade em Deus. Nós não fomos gerados, nós não fomos criados por Deus para morrer. A morte foi um erro de percurso do pecado. Mas você foi gerado em Deus e você volta para Deus. A eternidade tem que ser uma certeza em você.
medo de ficar sozinho, medo de doença. Deus nos deu toda a autoridade sobre essa terra, de depender dos outros, de ser derrotado, de ficar sem dinheiro, de ser demitido. Se você continuar vivendo esse ciclo, a palavra de Deus diz, Jó 3:25, aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava aconteceu. Está na hora de colocar esse medo para correr da sua vida. Se você continuar alimentando, ele cresce. Davi foi desafiado. O povo de Israel foi desafiado. Sabe o que Davi fez? Ele falou assim, se eu matar esse gigante aí, o que eu vou ganhar em troca? Aí o Saul falou, olha, eu vou te dar dinheiro, fama, você vai ganhar a minha filha. Entregou a filha dele para ele. Aí ele, então tá bom, então eu vou. Os desafios servem para você mudar de nível. De menino, de caçula, de marmiteiro, Davi virou conselheiro do rei depois desse desafio com o gigante. Ele ficou rico, casou com a princesa. Então os desafios, os obstáculos servem para você mudar de nível, não para você ficar paralisado onde você está. Uma coisa interessante que aconteceu nesse percurso: queriam colocar a armadura de Saul em Davi. As pessoas vão olhar para você e falar assim, será que esse carinha dá conta mesmo? Será que essa menina vai dar conta dessa função? Será que esses dois vão dar conta de casar? Não vão passar fome? Vão olhar para você e não vão acreditar que você é capaz de vencer esse desafio. E muitas vezes nós caímos na bobagem de querer colocar a armadura e achar que a vida do outro serve para nós. Não serve. A armadura de Saul só servia para Saul. Não sei se vocês já viram em filmes, mas as armaduras eram feitas praticamente com o molde da pessoa. Ela era bem certinha para que não entrasse nenhum flecha e etc. Quando colocaram aquela armadura em Davi, achando assim, esse menino vai morrer, se ele for enfrentar Golias, ele não conseguiu nem carregar aquela armadura. A história do outro serve como exemplo para você não errar, para você crescer, para você modelar. Olhe para a vida de uma pessoa, modele a vida dele, mas não queira a vida dele. Não queira os problemas dele. Não queira a família dele. Não queira o carro dele. O cargo dele. Você não sabe o preço que ele carrega e a vida que ele tem. Porque no Instagram e no Facebook a gente só posta o que é bom. É a comida que a gente está comendo. É o churrasco do sábado. Não queira viver a vida do outro. A vida do outro tem luta. A vida do outro tem dificuldade. A vida do outro não serve para você. Queira a vida que Deus tem para você. E em nome de Jesus, para você vencer o medo, você precisa confiar que Deus luta por você. Foi Davi que matou aquele gigante? Foi Deus que matou aquele gigante. Usou Davi. Davi era como aquele estilingue na mão dele, para mostrar o poder e a glória de Deus.
Confie que o Senhor está contigo. Confie que o Senhor vai entrar nesse concurso com você. Confie que Deus pode te dar um casamento extraordinário. Confie que Deus pode te dar um bebê. Confie que Deus pode te dar essa promoção. Confie que essas mudanças vêm para a glória dele, para a demonstração da glória e do poder dele. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar com ele. Davi sabia quem era Deus. Se Deus já tinha dado a vitória no leão e o urso, aquele incircunciso lá, quem era Golias para Deus? Quem era? Confiar que Deus vai responder suas orações. Oração é conversa. Quanto tempo você tem conversado com seu pai? Ele te orienta, ele te direciona. Mas nós levamos nas nossas angústias a todo mundo, menos para Deus. Ele tem a resposta. Ele que tem a saída. Ele que tem o poder de mudar a história. Quem confia, obedece. O viver com Deus não é um fardo. Obedecer aquilo que Ele nos orienta a fazer. Quem confia, aprende a se mover sem ter todas as respostas. Você pode não estar vendo nada, só aquele nevoeiro. Tem a estrada e o seu carro segue no meio daquele nevoeiro. Você sabe o seu destino. Tem um GPS te dizendo, o Espírito Santo te dizendo: próxima virada à direita. Quem confia em Deus segue, mesmo sem saber onde dará o destino. Davi não sabia que por conta daquele dia de profissão de marmiteiro, um dia ele se tornaria rei de Israel. Aprenda com suas experiências. A coragem de Davi não apareceu do nada. Ele tinha intimidade com Deus, e tudo que ele viveu em Deus fez dele mais poderoso, mais preparado para aquele momento, porque ele sabia quem Deus era. 2 Samuel 17, 34 a 36 diz assim: Davi, porém, insistiu: toma conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão e um urso aparecem para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com um cajado e tiro o cordeiro da boca dele. Se o animal me ataca, e eu seguro ele pela mandíbula e dou golpes nele com um cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Então, quando Satanás se levanta para te desafiar, lembre-se que você faz parte de um exército que não perde batalhas. Davi já tinha entrado no processo de Deus. Davi precisou enfrentar seus medos antes de enfrentar Golias. Davi precisou enfrentar o urso e o leão. Você não pode fugir do seu processo, se você realmente quiser viver o seu propósito em Deus. Amém? Viva o processo. O processo existe não para te destruir, mas para te fortalecer. Não existe no processo, por mais difícil que seja, Ele está te preparando para o seu milagre. Por último, para você viver tudo isso, você avançar no meio, você precisa viver com a sua armadura. Saúl tinha uma armadura. Você precisa viver aquilo que Deus tem derramado sobre você, e Ele vai te capacitando. Todas as coisas
todas as coisas que Deus te fez viver, de passar, os seus cursos, a sua profissão, aquele seu chefe maligno, aquela situação de vergonha, todas as coisas Deus transforma para a glória dele. Quem nasce para ser Davi nunca vai ser Saul. O que as pessoas dizem não definem quem você é. Às vezes você pode ser taxado como chato, como malvado, como várias coisas que nós ouvimos. E essas palavras são setas no nosso coração, que tenta te paralisar. As pessoas podem te taxar de feio, de incompetente, mas isso não te define. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Você é quem diz que Deus diz quem você é. Deus te formou para a glória dele. Ele colocou características em você. Você tem uma identidade que ninguém mais nessa terra tem. Acredite no que Deus fala sobre você. Que você é amado, que você é forte, que você tem um chamado nele e que ele tem um destino para você. Abandone todas essas etiquetas, essas coisas que colaram em você, dizendo que você é incompetente, que você não vai dar certo, que você é uma fraude. A gente vem desde pequena, às vezes, escutando cada bobagem. Mas Deus vai tirar tudo de errado que colaram em você. E vai remover nessa noite todo o medo que você tiver de avançar. Porque você vai voltar os seus olhos para Ele. Ele é o dono da vida. Ele pode te dar um bebê. Ele é o dono da família. E Ele pode te dar um casamento abençoado. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode te dar a maior função que tem nessa cidade. Nessa empresa. Ele é dono de todas as coisas. E você é filho, herdeiro nele. Você não precisa de muito. Você só precisa de Deus. Se você tiver Deus, você tem tudo. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé nesse momento. Para que Deus revista a sua vida. Da confiança nele. Você precisa confiar que Deus luta por você. Que Ele está com você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Deus, eu quero confiar no Senhor. Eu quero confiar no Senhor. Você vai começar a aprender com suas experiências com Deus. Deus vai abrir nesta noite os seus ouvidos e o seu entendimento. Porque Ele que vai te direcionar. Ele que vai te dar a estratégia da pedra e da funda. Ele é que vai te mostrar a vitória. Ele é que vai te conduzir nele. E Ele vai te revestir da armadura dele. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Senhor, coloca sobre nós o capacete da salvação nessa noite. Senhor, coloca sobre o meu peito, põe a mão sobre o seu peito, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, Jesus, o escudo da fé, para quando vier qualquer dado de dúvida, nós possamos levantar e essa dúvida se dissipar, em nome de Jesus.
Na sua mão a espada, que é a palavra. E nós tomamos posse dessa palavra. De milhares de promessas que está nessa palavra. A tua espada, que ela entra como espada de 2 gumes e faz toda a separação de erro, de pecado. Nós tomamos posse de mais de sei quantas mil promessas que está sobre essa palavra. Que somos filhos do Senhor. Essa armadura, Senhor. Onde os nossos pés pisarem, ali haverá paz. Eu ministro sobre a sua vida, que onde você pisar, na empresa que você entrar, você vai ser agente de paz. Quando você entrar no governo, você vai ser agente de paz. Quando você entrar no banco, você vai ser agente de paz. Na sua família, você vai exalar paz. O ambiente vai ser tomado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus agora, eu ministro que todo medo saia em nome de Jesus. Você crê que Deus pode expulsar todo medo da sua vida? Esse é um ano de que nós vamos andar em Deus, em coragem, avançar. Eu quero te convidar agora, em nome de Jesus, coloca a mão assim sobre a sua cabeça. Nós vamos mandar todo o medo e todo o temor do futuro, de decisões, medo de não superar essas coisas. Ele vai embora nessa noite. Quando eu falar 3, você vai gritar e vai pôr para correr todo o medo da sua vida, da sua casa, de toda indecisão, em nome de Jesus. 1, 2, 3, sai em nome de Jesus. Adore o Rei dos Reis. Levante suas mãos e deixa Deus te curar. Deixa Deus te restaurar. Se você tem algo que você não consegue vencer, que você não consegue perdoar, que você tem medo dessas doenças, você pode vir aqui na frente. A equipe de intercessão vai estar orando por você. Mas comece a adorar. Deus já começou a fazer. Deus já começou a planear os seus caminhos. Deus já vai dar. Esse ano é um ano de bênção. É um ano que nós vamos crescer como nunca no Senhor. Em todas as áreas da nossa vida. Na família, nas finanças, nas ideias, na sabedoria, no entendimento. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Rei dos Reis. Aleluia.